Muito bem, pessoal, estamos continuando nossas aulas de geografia. Aqui não para, né? A gente precisa conhecer, tem muita coisa ainda para conhecer e a gente tem que seguir em frente. Bom, vocês sabem, eu sou o professor Jefferson, estamos aqui agora em mais uma aula para tentar aí entender esses mundos tão diferentes aí dentro desse mesmo mundo que é o planeta Terra, né? Essa, gente, é a aula 34, tá? O objeto de conhecimento, identidades e interculturalidades regionais. Estados Unidos da América, América Espanhola e Portuguesa e África. Apesar do objeto de conhecimento, essa aula em específica, pessoal, é sobre a África. A gente vai conhecer algumas informações gerais aí sobre o continente africano, para a gente poder saber ali mais ou menos o que eles têm de diferente, de parecido, quais são as situações que ocorrem por lá, tá bom? Então nessa aula a gente vai conhecer sobre essa parte aí tão distante da gente, mas que também é importante a gente saber como funciona. Vamos lá. Gente, você já ouviu falar alguma informação sobre algum país? Conhece alguém, né, que passa por esse país aí, que sabe alguma informação? Já leu talvez algum livro que retrata essa parte aí do mundo? Ou viu um filme talvez que retrata essas áreas aí do continente africano? A história da África ela é uma história muito rica, né? Ela não pode ser tão igual como foi aí, né, a história da América, por exemplo, de colonização, de exploração, de conflitos ali culturais, né? Mas na África também aconteceu muita exploração, muitos conflitos, muitas situações ali complicadas. E é isso que a gente vai ver mais ou menos como é que está organizado este continente aí que está aparecendo juntamente com todas essas imagens, né? As pessoas costumam ali ter uma visão ali muito específica sobre a África, sobre o que é a África. Mas a gente vai ver ali que tem sim, né, algumas características importantes e interessantes da gente acompanhar. Então vamos começar, gente. Vamos primeiro localizar, né? Que continente é? Onde fica a África? Vamos localizar, vamos dar uma olhada, né, nessa primeira tela aí. Ela fica, pessoal, a África, ela fica bem pertinho ali da Europa, né, ao sul da Europa, cortada ali pelo Mar Mediterrâneo, e fica ali ao sudoeste da Península Arábica, né, que é onde fica o Oriente Médio. A gente vai ter ali uma parte ali do Oriente Médio e é o terceiro maior continente em extensão. A gente tem ali a Ásia e a América como sendo continentes que têm quantidade de terra gigantesca, mas a África também, né? Ela é banhada pelo Oceano Atlântico, no sentido oeste, né? No Oceano Índico, no sentido leste, ali onde fica aquela ilhazinha ali, né, de Madagascar e os países ali do leste. A gente tem o Mar Mediterrâneo, no sentido norte, e o Mar Vermelho, no sentido nordeste, que é onde fica o Oriente Médio, né? Então, gente, temos aqui todos os países da África hoje em dia, né? Os valores atualizados, inclusive recentemente, né? Sudão e Sudão do Sul foi quando teve uma das últimas modificações no continente africano, foi nessa parte aqui do mundo, mas basicamente a gente tem um continente que vai se conectar com a Europa por aqui, vai ter o Oceano Índico para cá, o Oceano Atlântico para lá e o Oriente Médio nesse sentido aqui, né, no sentido nordeste aqui da África. Então é uma área ali que tem uma conexão com essas partes aí do mundo. Gente, a África é uma coisa só, é um continente só, mas a gente consegue diferenciar algumas coisas. Na continente americano a gente também consegue fazer isso, né? Você já sabe. América anglo-saxônica, América Latina, certo? Na África a gente também consegue fazer esse tipo de diferenciação, mas por outros motivos. Diferenciando em dois. Vamos ver nessa próxima tela aí. Quando a gente faz a regionalização, quando a gente faz a divisão da África, a partir de aspectos socioculturais, socioeconômicos, enfim, nós temos esses dois grupos. A África setentrional, ou a África do Norte, como a gente chama, é essa área que aparece aqui em cinza na tela de vocês, e é uma área que fica perto do Mar Mediterrâneo, é uma área que fica mais próxima da Europa, e é uma área que vai ter uma alta concentração populacional. Vamos falar sobre ela mais lá para frente, né? Além disso, nós temos toda essa área em amarelo aqui, pessoal, é o que a gente chama de África subsaariana, que são os países que ficam ao sul do deserto do Saara, que fica mais ou menos nessa área aqui. O deserto do Saara é uma área muito importante, né? É uma área que tem ali, é muito conhecida, né? E todos os países que ficam ali no sentido sul do deserto do Saara pertencem a esse grande grupo que é a África subsaariana. Então esses dois grupos que vocês vão ver agora, né? Que vocês estão vendo agora aí
na tela, compõem esses dois conjuntos regionais da África, assim como na América a gente tem a anglo-saxônica e a latina, na África a gente tem a setentrional e a subsaariana. Vamos falar só sobre essa parte de cima aí, a gente vai mostrar agora para vocês. A África setentrional, ela vai ter 7 unidades políticas. Como é que funciona, gente? São 6 países, né, 6 estados independentes, mas também, por lá, tem um território que ainda não oficializou a sua independência, que é o Saara Ocidental. É uma área que fica ali pelo oceano, perto do Oceano Atlântico, né, uma área que é vizinha do Marrocos e tem uma situação política ali que ainda está meio que indefinida, né? O Marrocos quer ser dono daquela parte, o Saara Ocidental quer ser independente, é uma área que foi colonizada pela Espanha e ainda não está resolvida a situação ali do Saara Ocidental. Então, a gente ainda está acompanhando, né, vendo o que vai acontecer. Mas a África Setentrional, como a gente vai ver na próxima tela, a gente viu uma imagem do Egito ainda agora, e agora a gente está vendo uma imagem do Marrocos, né, que é um dos países desse grupo. Quando a gente fala de população dessa parte do mundo, a gente vê uma quantidade maior de pessoas árabes, né, pessoas que são de etnias ali, geralmente vinculadas à população do Oriente Médio, né, pessoas mais brancas, enfim. Tem uma característica específica por lá. A língua árabe, a prática da religião muçulmana, né, o islamismo é muito forte nesses países aí da África Setentrional. Por outro lado, a gente vai ter o outro grande grupo aí na próxima tela, que é a África Subsaariana, que são, como a gente está vendo, tá até vendo aí o deserto do Saara, né, que cruza vários países daquela parte aí da África. E os países que ficam no sentido sul, e até mesmo dentro do deserto do Saara, vão ter ali uma multiplicidade de crenças, de religiões, de etnias também muito maior, né? Vai ter ali, a gente costuma falar que a África é um continente onde a maioria da população é negra, né? Mas a gente, mesmo entre a população negra na África subsaariana, existem diferentes etnias. Na próxima tela a gente vai ver mais uma imagem da África subsaariana, estamos vendo ali a área de Luanda, que fica em Angola, né? Que é um exemplo de país da África subsaariana, onde a população vai ser negra, né? Mas existem etnias diferentes, né? Igual às comunidades indígenas do continente americano, por exemplo, né? A gente não pode dizer que existe uma etnia indígena, existem várias, existiram milhares, né? Com características, com traços, com elementos culturais diferentes, e na África da mesma forma. Existe toda uma variação étnica na África também. Então são todos negros, mas tem muitas diferenças ali também, né? Seres humanos têm essa característica ali, até mesmo entre a população branca, né? Também existem vários outros elementos diferentes, na população negra também não seria diferente. Nós vimos esses dois grupos, certo? Agora a gente vai ver uma outra divisão, que é uma divisão que ela é mais utilizada pela ONU, pelos órgãos ali, que é uma divisão geográfica mesmo da África, né? Assim como existe na América Latina, assim como existe ali, né? No continente americano, né? América do Norte, América Central, América do Sul. Na África a gente também tem a divisão geográfica da África mesmo, que é bastante utilizada inclusive pela ONU, que é essa aí que a gente vai ver na tela, ó. África Setentrional, África Ocidental, África Central, África Oriental e África Meridional. Esses são os 5 regiões da África que a gente também consegue separar quando a gente fala no sentido geográfico, de proximidade dos países. Olha só aí, ó, apenas a África Setentrional, a parte de cima, a parte norte da África, ela tem aí uma imagem do Egito, né, como exemplo. É uma área de grande concentração urbana, são áreas ali próximas da Europa, então teve todo um benefício nesse sentido, né? São cidades próximas do mar Mediterrâneo, áreas com clima favorável à agricultura, é uma área ali, né? Assim como lá do outro lado, onde fica a Itália, né, a Grécia. Então, do outro lado do mar Mediterrâneo também vai ter características da natureza parecidas também, e consequentemente de agricultura. Em seguida, nós temos ali a África Ocidental, que é essa parte ali de verde do mapa, né? Que a gente tem ali um exemplo de Burkina Faso, nessa imagem, né? E vai ser também rica em diversidade vegetal. Algumas dessas áreas da África Ocidental vão ter inclusive uma floresta muito parecida
com a floresta amazônica, mas também vão ter áreas de savana. O deserto do Saara passa por alguns países ali, né? E a gente vai ter ali produção agrícola, né, produção de minérios. São países pouco industrializados. A África, em geral, é pouco industrializada, mas tem um ou outro desenvolvimento ali, né, o caso da Nigéria, enfim. Continuando, a gente tem essa parte em amarelo do mapa, que a gente está vendo, né, de 1 por 1, e a gente está vendo que a parte amarela aí é representante da África Central. E agora a gente vai ver até essa imagem que representa ali a área da República Democrática do Congo, né, como representante aí dessa parte mais central da África, que também vai ser rica em biodiversidade, também vai ter algumas áreas de floresta, e são áreas ali que tem, por exemplo, reservas de cobre, de diamante, de petróleo, diamante, né, principalmente ali, tem sido muito utilizada, muito explorado o diamante até hoje nessa parte da África, e justamente a partir de crescimento de investimentos estrangeiros. Vamos para outra parte da região, outra região aí da África, que é a África Oriental, essa parte de azul aí, né? Bem colada com o Oceano Índico, pertinho ali do Oriente Médio, né? Os países árabes ali do Oriente Médio, tem a ilha de Madagascar e as outras ilhas ali ao redor, né? E a gente vai ver agora uma imagem da Etiópia, né, que é um dos países da África Oriental, e vai ter uma área, vão ser países que vão ter mais ligados à agricultura, né? São áreas mais pobres, áreas muito pobres da África também, né? Muitos problemas de guerras civis, né? Justamente grupos étnicos que são rivais entre si, né? Devido às características étnicas mesmo, características culturais. Então é uma área que ainda sofre muito com a questão da fome também, né? Não é específico dessa região, mas também é muito comum a gente ver áreas como essa aí passando por bastante dificuldades, na Etiópia, Djibouti, Somália, enfim. E aí, por último, a gente tem a África Meridional, que é a parte da África mais ao sul, que está em laranja aí na tela de vocês. O principal exemplo da África Meridional, que a gente vai ver na próxima tela, é a África do Sul, né? É uma área muito desenvolvida do continente africano. A África do Sul, ela representa ali, nessa parte mais ao sul da África, e vai ter muitas reservas minerais. A própria África do Sul, ela é uma área muito industrializada, né, que destoa muito do continente africano de maneira geral, e os restantes dos países ainda dependem ali de agricultura, né, produto primário. Pessoal, então a gente consegue separar essas regiões da África aí nesse sentido também, mas é sempre lembrando, a África ela não é totalmente igual. Existem muitas variações com relação às religiões, com relação às crenças, com relação à questão das etnias, né? Inclusive tem ali muitos conflitos entre etnias dentro de um mesmo país. A gente vai dar até alguns exemplos daqui a pouco, né? Vamos continuar verificando uma informação muito importante que faz parte da história da África, assim como faz parte da história da América também, que é a colonização de exploração, né? Pela Europa, né? Acho que a gente vai ver na próxima tela aí. A África, pessoal, hoje em dia, a África ela tem que superar desafios causados por conta de séculos e séculos de exploração da Europa, né? Exploração colonial, divergências políticas entre os próprios africanos, né? Também ocorre sobre quem vai governar, como é que vai ser organizados os governos. Então isso acabou dificultando a evolução econômica, socioeconômica da África mesmo, né? A história está aí para nos contar, ao longo das grandes navegações, pessoal, século XVI, XV, XVI, a Europa foi ocupando as áreas da África, tanto da África quanto também na América, na Ásia também, né? Esse mapa que a gente está vendo aí são exatamente algumas áreas que começaram a ser ocupadas, né? As chamadas feitorias. Então as navegações foram chegando aqui, ó, e foram colocando uma área, não, agora isso aqui é meu, agora isso aqui é meu. Franceses, holandeses, ingleses, os portugueses também foram chegando com os navios aqui e foram, não importa, esses negros que estão aí são todos selvagens, agora isso aqui é tudo nosso. E aí formaram-se várias colônias ao longo da época, né? Ao longo dessa época aí das grandes navegações. Então, como a gente vai ver na próxima tela, durante quase 4 séculos a África foi ali, né, essa fornecedora de matéria-prima, de elementos vindos do campo e também de escravos.
muitos escravos que foram trazidos para a América, para o Brasil, para trabalhar, né, forçados. Às vezes era pelas próprias etnias inimigas, também acabaram mandando para lá, né, como escravos, para outras áreas da América, né? Então ocorreram essas situações ali no que a gente conhece como África, né? Como era naquela época, né? E aí, pessoal, ao longo do tempo, olha só o que aconteceu na África. A gente observa que com tantos países diferentes ocupando a área da África, é como se a África se tornasse separada, partilhada entre várias nações europeias, né? Um continente que era para ser completamente independente, né? Acabou sendo basicamente dividido entre várias potências europeias, como é o caso ali da chamada Conferência de Berlim em 1884. Aconteceu exatamente essa divisão que a gente está vendo nesses mapas aí. Em 1870 eram apenas aquelas partes ali do litoral, mas lá em 1895 a África já estava toda de posse, quase toda, né, de posse de vários países europeus. Como a gente vai ver na próxima tela ali, é como se, nessa imagem aí, ó, é como se vários países europeus pegassem uma parte da África para si e dominassem. O que isso significa, né? As potências europeias passaram a controlar de maneira direta essas colônias, tanto a Bélgica quanto a Holanda, Países Baixos, né? Portugal, Alemanha, França, elas simplesmente ocuparam essas áreas e dominaram o continente africano durante muito tempo. Então, esse atraso que existe hoje em dia no continente africano é resultado desse período histórico onde a África não era independente, e sim como se fosse um quintal de vários países europeus, né? Assim como foi a América durante um bom tempo, né? Até o Brasil se tornar independente de Portugal, os outros países também se tornaram independentes da Espanha. Esse mapa que a gente vai ver na África agora mostra exatamente esse período da história ali, né? Quando você tinha antes só aquelas partes ao redor, né? Como sendo as áreas da Europa, né? De posses da Europa, aquelas feitorias que a gente falou. Então essa área ao redor, né? Foi sendo cada vez mais ocupada, né? Mas a gente observa que lá em 1914 a situação já era diferente, né? Olha só, essa parte aqui, né? Que estão em verde, por exemplo. A gente tem ali, né, Camarões, África Oriental Alemã, onde fica essa parte da África Oriental, né, como sendo de posse da Alemanha. A gente observa também outros pontos ali que foram sendo dominados. Angola, por exemplo, aqui, ó, Moçambique, né, a área que a gente conhece como Guiné-Bissau, né, também de posse de Portugal. Sabe, por exemplo, né? E outras nações ali que foram, Argélia, né, colonizada ali pela França. Qual é a consequência principal disso, pessoal? É o fato de que você tem nações africanas que eram para ser independentes, né? Nações que eram para serem países já desde essa época independentes entre si, mas que acabaram sendo colonizadas e ocupadas por países europeus. Qual a principal consequência disso? Você tem países diferentes aqui da África que falam idiomas europeus diferentes. Então você tem ali, né, países que falam idioma português, Angola falando português, né, por exemplo. Né? Você tem outras nações ali falando francês. Né? Você tem diversas situações como essas em que países em que as populações eram simplesmente, né, ocupadas e pronto. Né? O idioma é uma característica interessante desse histórico da colonização. Tudo tem um fim, né? Essa coisa da colonização acabou, como a gente vai ver na próxima tela ali, aconteceu a chamada descolonização africana, que foi quando vários países se tornaram independentes. Então a gente tem ali o mapa da África se modificando, apesar do continente ser o mesmo, o mapa vai se modificando, por quê? A partir de 1957, como a gente vai ver na próxima tela aí, né? Gana se torna independente. E aí, ao longo disso, a gente observa outras nações também entrando nessa onda de se tornar independentes dos outros, independentes das nações europeias que estavam ali dominando, né, essa parte ali do continente africano. Então a gente observa todas essas cores representando alguma área que era dominada por algum país europeu. As áreas em rosa ali, por exemplo, né, dominada pela Inglaterra, as outras áreas ali dominadas pela França, né, teve uma consequência na população, né, que
começou, por exemplo, a falar o idioma daquelas áreas lá, além dos idiomas locais, regionais, específicos das etnias, né, acabaram agregando um idioma europeu na sua fala, né? Tanto é que muitos migrantes, quando saem da África em busca, vão para países onde as pessoas falam a mesma língua, né? Aconteceu isso, né? A França, por exemplo, é um país que recebeu muitos senegaleses, muitas pessoas de outras nações que falam francês também, né? Acabou sendo um benefício, né? Próxima tela, a gente vai ver aí, década de 60 e 80, a maioria das colônias africanas se livrou do domínio europeu, mas, né, tem algumas situações onde isso não foi pacífico. Por exemplo, a Argélia, lá no norte da África, se tornou independente depois de muita guerra, né, muito conflito. Pessoal, tudo isso que a gente falou, o fato da África ter sido ocupada, colonizada, acabou gerando alguns impactos depois que os países africanos se tornaram independentes. Por exemplo, os países, a gente vai ver na próxima tela, né? Os países acabaram, depois que se tornaram independentes, ficou como se fosse uma coisa solta. Então, esses países, quais vão ser os grupos étnicos que vão ocupar, governar, agora que se tornou independente, né? Então, acabou gerando problema de repressão policial dos governos que estavam naquelas áreas ali. Então, uma etnia não gosta da outra, e quem está no governo é de uma etnia diferente, acaba tentando prejudicar outra etnia, outro grupo, ali as pessoas não gostam, acaba gerando esse tipo de conflito. O próprio processo de produção agrícola também se prejudicou, né, com relação a isso. Então, grandes campos sem nenhuma produção, isso acabou gerando preocupação nesse sentido. E aí na próxima tela a gente tem ali as chamadas guerras civis, né, quando a gente está vendo ali um conflito em Nairobi, né, no Quênia, onde você tem etnias diferentes batalhando entre si. Aquela situação mesmo, né? Um governo de uma etnia e a outra etnia, o outro grupo étnico não gosta, acaba se prejudicando ali, acaba entrando em conflito para tomar o poder. Então, durante muito tempo aconteceu isso, né? Outro problema da África que tem até hoje é a questão do racismo, né, gente? É um legado assim que está até hoje presente muito forte, por incrível que pareça. 2024, esse tipo de situação ainda é muito brutal, né? Por quê? Porque durante muito tempo, os colonizadores e os descendentes, os brancos, né, aprenderam a conviver com pessoas negras como se fossem pessoas de menor importância, assim como aconteceu aqui no Brasil, né? Indígenas, pessoas índias não têm nenhuma importância, manda matar, sai daqui, taca bomba, enfim, manda embora, né? Quando a gente fala de racismo, a gente está falando exatamente desse tipo de origem, né? De situações ali que envolvem segregação, separação, e envolvem também você pregar uma superioridade de uma pessoa, de um grupo de pessoas em relação a outra, né? No meu caso ali, quando um negro ocupa determinado espaço que antigamente só era ocupado por brancos, vira notícia, né? Justamente porque as pessoas acham esquisito uma pessoa negra ocupar ali determinado espaço, né? Óbvio que isso tem mudado, mas a história tem para nos contar que quando o racismo é muito forte, isso é reflexo desse período histórico aí, tanto na África quanto em qualquer outro mundo. Curumim está aqui com a gente. Curumim pesquisou mais algumas informações e ele trouxe coisas muito pesadas do que aconteceram lá na África do Sul, né, Curumim? Curumim vai trazer uma situação ali muito chata sobre o apartheid, né, Curumim? Vocês vão ver uma situação que, apesar de que teve um final feliz, a situação era muito séria. Olha só como é que funcionava. O Curumim que vai trazer vocês ali um período histórico da África muito importante, que foi ali até o começo da década de 90. Vamos acompanhar. Oi, pessoal. A gente sabe que muitas coisas que acontecem no mundo nem sempre são boas com as pessoas, mas algumas delas deixam marcas muito fortes em quem passa por isso. Uma das marcas da colonização europeia, lá na África, foi uma coisa chamada segregação. Na África do Sul, essa prática ficou conhecida pelo nome de apartheid, que é o mesmo que separação. No apartheid, a população negra não tinha direito a acessar espaços ocupados e frequentados por pessoas brancas. Dá para imaginar uma coisa dessas hoje em dia? Isso vinha da ideia de que os brancos europeus eram superiores aos povos africanos, e isso servia como motivo para os europeus dominarem as suas terras e riquezas e transformarem os negros em escravos. Lá na África do Sul,
O apartheid existia na prática desde 1910, mas ainda assim criaram uma lei em 1948, que ficou valendo até 1994. Nesse país, mesmo os negros, sendo a maioria da população, não podiam ser donos de terras e nem participar da política do país. Além disso, eles eram obrigados a viver em zonas residenciais separadas, os bantustões. Tudo isso longe das pessoas brancas. Era isso e acabou. Quem vivia na África do Sul tinha que obedecer, e pronto. Mas é claro que uma hora isso teria que acabar, não é mesmo? Depois de muitos anos de luta da população negra pela igualdade de direitos, com massacres e prisões de líderes, a situação do país ficou bem complicada, porque os outros países do mundo queriam que o apartheid acabasse. Então, toda essa pressão da época fez com que, finalmente, a África do Sul realizasse eleições com candidatos de qualquer etnia em 1994. E quem ganhou a eleição foi o Nelson Mandela, um dos mais importantes líderes do movimento contra a apartheid, e que ficou preso por 27 anos. Ele foi o primeiro presidente negro da África do Sul. Ufa! Pelo menos essa parte da história africana teve um final feliz, não é mesmo? A gente sempre tem que torcer para as coisas acontecerem no mundo que melhorem a vida das pessoas e nunca que piorem. Tchau, pessoal! Rapaz, que coisa, hein? Que coisa. Situação muito complicada na África do Sul mesmo, mas que bom que teve um final feliz. O Nelson Mandela é até hoje, né, muito reverenciado e tal, como um grande líder lá pela África do Sul e para a comunidade negra afrodescendente de maneira geral. Pessoal, eu quero finalizar a aula de hoje mostrando para vocês algumas sugestões de filmes. Vocês sabem, né, que eu gosto muito de cinema, então a gente vai dar uma olhada nessa lista agora aí, que tem 5 filmes muito interessantes que retratam de alguma forma a realidade africana em algum momento da história, ou mesmo sobre a questão cultural. O primeiro filme deles aí que eu estou indicando para vocês, pessoal, é um filme chamado Invictus, é um filme de um diretor muito conhecido, Clint Eastwood, que mostra exatamente o período histórico que o Curumim falou agora há pouco. Nelson Mandela, presidente, e ele precisava, né, pacificar o país, organizar tudo, então ele acabou incentivando a questão do esporte, né, quando aconteceu o Campeonato Mundial de Rugby, né, um esporte aí, e acabou mesmo movimentando aí o país com relação a essa torcida, então o filme é bem interessante nesse sentido, né, que o ator que faz o Nelson Mandela, o Morgan Freeman, muito bom, e mostra esse período histórico da África do Sul depois que ele se elegeu, né? É muito interessante. Outro filme muito interessante também, mais no sentido contextual, metafórico sobre a África, é um filme chamado Pantera Negra, né? Um filme de herói, filme da Marvel, que mostra uma comunidade ali, um país, né, todo organizado, todo tecnológico, bem desenvolvido, né, onde a comunidade negra de Wakanda, né, tem que lidar com situações até mesmo dentro dessa comunidade, né? Tem mudança de reinado e tudo mais, e algumas ameaças também, mas dá tudo certo nesse filme. Então é um filme que traz muita questão de referências da comunidade africana e tudo mais. É um filme bem interessante, é uma homenagem bem legal que a Marvel fez, né? Esse filme aqui, gente, o Rainha de Katwe, é um filme muito legal sobre uma moça, né, uma menina de uma família lá de uma comunidade muito pobre, que acaba aprendendo a jogar xadrez, acaba sendo incentivada pela comunidade ali, né, um professor incentiva a jogar o xadrez ali, e ela acaba se desenvolvendo bastante, indo participar, indo desenvolver. Então é um filme muito bacana sobre essa evolução ali e que mostra também uma realidade muito complicada também, né, da questão dessas populações que mesmo em muita dificuldade, sempre alguém consegue se destacar, né, avançar, o que falta mesmo é oportunidade, né? O filme, a mensagem dele é essa. Esse filme aqui, gente, Hotel Ruanda, é um filme mais violento, um filme mais pesado, que trata sobre guerra civil lá em Ruanda. O protagonista é muito legal, é um filme muito legal mesmo, né? O meu favorito, inclusive, dessa lista, é que trata a vida ali de um gerente de hotel em Ruanda, um hotel tradicional, onde ele está no meio ali do conflito entre duas etnias diferentes, né, os Tutsis e os Hutus, né, que ele tenta salvar ali a etnia que está em minoria, que são os Tutsis, né, e eles tentam ali, ele tenta ajudar essas pessoas ali a não morrerem, né, estava acontecendo uma guerra civil, um genocídio mesmo do governo contra essa etnia aí que era a minoria, então ele auxiliou, todo um contato ali com os governos, com a questão e tudo mais. É um filme bem legal nesse sentido e tem um final relativamente feliz, né? Afinal de contas,
é no meio de uma guerra civil entre etnias diferentes por lá em Ruanda. E por último, temos aqui o filme Kirikou e a Feiticeira, uma animação, né? Uma animação assim, muito legal, muito bacana, assim, sobre um menino, que é o Kirikou, que ele já nasce, ele não é um bebê, ele já nasce falando e com movimentos, e é uma coisa muito interessante. Ele enfrenta uma feiticeira que prejudica ali a comunidade, prejudica aqui o vilarejo, né, com as suas magias, tenta prejudicar mesmo a população de lá, mas o Kirikou é um menino muito esforçado e tenta resolver, ajudar a população ali. Então é um filme que tem toda uma referência da questão cultural da África, principalmente do Senegal, né? Que é um país africano. Então é uma animação assim fantástica, muito bacana de assistir também, que traz aí também muitos elementos, igual o Pantera Negra mesmo, né? Traz muitos elementos ali da comunidade, da questão da realidade ali local, né? Das lendas locais também, né? Essa do Kirikou é baseado numa lenda, né? Então é muito legal também. Então são filmes muito bacanas, todos eles são filmes muito bacanas que trazem algum elemento, seja da realidade ou seja de maneira mais assim abstrata, né? Sobre a comunidade africana, sobre os países africanos de maneira geral.